Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Começando mais um episódio TPM no ar, Saúde Estética. Quero lembrar você que está aqui nos acompanhando para seguir, ativar o sininho, deixar o seu like e comentar, que é muito importante para o nosso trabalho. Além da temporada aqui no YouTube e no Spotify, você também pode acompanhar as entrevistas dessa edição no nosso site www.tpmnoar.com.br, na nossa revista digital. E se você for aqui da região do Vale do Paraíba, você pode ter acesso gratuitamente à nossa versão impressa. É só mandar um direct no Instagram, @tpmnoar, que a gente disponibiliza para você uma das nossas edições ou onde você pode retirar de forma gratuita. Hoje, no nosso episódio, nós vamos trazer um conteúdo sobre o Outubro Rosa. Estamos entrevistando profissionais e também paciente que teve aí remissão no caso de câncer de mama, como vocês puderam acompanhar. E no episódio de hoje, nós vamos entrevistar o Dr. André Girardi, ele que é formado em medicina pela Faculdade Unital em 2002, especializado em mastologia no Centro de Referência da Saúde da Mulher, o Hospital Pérola Baiton, e fellow no Instituto Europeu de Oncologia. Profissional há 23 anos e hoje vem compartilhar conteúdo com a gente aqui no nosso episódio. Seja bem-vindo ao microfone do TPM, Dr. André Girardi. Obrigado, Marcelo. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Poder somar na vida de vocês e da mulherada aí também. Doutor André, muito se fala sobre o câncer de mama no Outubro Rosa e isso é muito importante porque a gente fala realmente de prevenção. Mas as mulheres e também os homens precisam estar atentos aí o ano todo porque, infelizmente, como você nos disse, é a doença que mais mata no Brasil. Sem dúvida. O câncer de mama, ele assumiu um lugar que é medalha de ouro, infelizmente, para as doenças oncológicas. Ele é a doença que mais acomete as mulheres depois do câncer de pele não melanoma, daquele câncerzinho de pele que paciente clara tem muito, normalmente paciente mais velha tem muito câncer de pele que é pouco agressivo, mas tirando esses que são muito comuns, câncer de mama é o mais frequente, acometendo 1 a cada 8 mulheres. Então, assim, de forma absoluta, a cada 8 mulheres que você conhece, uma pela epidemiologia vai ter câncer de mama. E tem um índice de sucesso de tratamento alto, mas ainda é o que mais mata mulheres que têm essa doença. Então, a gente sabe hoje que está ligado diretamente à chance de cura ao momento que foi descoberta a doença. Existe alguns mitos sobre esse problema que a gente vai poder discutir ao longo da entrevista, mas o mais importante de a mulher entender é isso, que ela precisa fazer exames de rastreamento para descoberta precoce e ela tem que ter alguns hábitos de vida que eles vão efetivamente reduzir a taxa de mortalidade dessa doença por descobrir a doença precocemente e por evitar que ela venha de uma forma mais agressiva também. Doutor André, a gente tem visto, né, por conta mesmo das redes sociais, né, enxurradas de informações, mas um número muito alto de mulheres cada vez mais nova tendo o diagnóstico do câncer de mama. Até uns 5 anos atrás, a gente tinha que 2% dos cânceres de mama vinham em mulheres abaixo de 35 anos. Esse dado no congresso do ano passado foi mudado para 5%. Eu vou te falar que na nossa casuística da região, eu coloco facilmente que 10 a 15% dos cânceres de mama, ele está aparecendo em mulheres abaixo de 35 anos. Pela epidemiologia mundial, a gente sabe que abaixo de 50 anos de idade, 40% dos cânceres de mama estão nessa idade. Mas eu tenho paciente com 19 anos de idade e câncer de mama. Então, está realmente abaixando muito essa idade de corte. Então, hoje em dia, nenhuma doença, nenhuma queixa, nenhuma clínica mamária deve ser desprezada no sentido de não se pensar que pode ser um câncer de mama. Então, eu tenho falado sempre, se a mulher tem mama, ela tem que ter um mastologista, porque qualquer queixa tem que ser valorizada. Sim, e aí também cai muito aquela questão do que se ouvia dizer, só vai fazer a primeira mamografia após os 40 anos, isso já é um erro, né? Na verdade, o SUS orienta que comece a fazer pós 50 anos a cada 2 anos.
Isso é uma orientação cruel e errada. Porque sendo 40% das doenças até 50 anos, a gente perde quase metade das mulheres nesse rastreamento tardio. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia orienta que comece com 40 anos. Porém, um exame de base dos 35 aos 40 é necessário. O Colégio Americano de Radiologia orienta que toda mulher, após 30 anos de idade, ela vá no mastologista uma vez, pelo menos, para saber como vai ser o seu screening. Então, qual que é o universo perfeito? Se a mulher não tem queixa nenhuma, nem comemorativo, nenhuma comorbidade, nada, que ela vá com 30 anos, para ela saber do especialista como vai ser a rotina dela a partir de então. Mesmo que ela passe, o médico fale assim, você vai ter que voltar aqui só daqui a 5 anos, por exemplo. Você tem que voltar aqui só daqui a 10 anos, mas que ela passou uma vez e ela sabe qual vai ser a rotina dela depois disso. Nesse momento, eu tenho certeza que muitas mulheres estão falando, eu nunca fui no mastologista. Eu vou te falar uma coisa, tem gente que nem sabe que é mastologista. Às vezes isso me choca, na verdade, porque quando eu vim para Taubaté, eu fui, se não, acho que o segundo mastologista da cidade, na verdade. Mastologista mesmo, né? Porque às vezes ginecologia trabalhava com mama, às vezes cirurgião oncológico fazia mama, mas mastologista mesmo não. É uma especialidade até bem nova, né? Então, as pessoas elas não sabem direito o que é um mastologista, elas não sabem do que trata essa área mesmo. Tem gente que me procura ainda hoje para fazer cirurgia plástica, por exemplo, porque acha que o mastologista faz a parte estética também, e isso não é uma coisa frequente. Então vamos deixar claro aqui, doutor André, o que o mastologista cuida? O mastologista é o médico de mama, ponto. De parte de diagnóstico, de tratamento oncológico, é o maestro da situação. Então, se a mulher tem dúvidas sobre como está a sua mama, procura um mastologista. O que a gente só não faz é a parte estética de forma não oncológica. Tem nascido agora a oncoplástica, que alguns colegas têm se aprofundado nisso, de fazer a reconstrução, eles mesmos fazerem a reconstrução na hora da cirurgia oncológica. Isso é uma coisa que eu particularmente não aderi, porque eu acho que a gente tem tanto trabalho já com a parte doença, que eu não entendo que a gente deva entrar nessa seara. Enfim, isso é coisa particular minha. Mas as pessoas que trabalham nessa área oncológica tem um braço que faz essa parte de reconstrução junto. Mas mastologista é o médico que deve fazer a avaliação da mama saudável para dizer se tem alguma coisa, e se tiver, é quem vai tratar esse problema. Excelente. Doutor André, a gente fala também, né, da importância do diagnóstico precoce no autoexame. E ainda assim, as mulheres têm muita dificuldade de tocar o próprio corpo. Medo, crença, achar que não vai encontrar nada e não é a hora. Reforça essa importância do autoexame. Marcela, eu vou te falar sobre autoconhecimento. Por quê? O autoexame, em muitas mulheres, principalmente aquelas que têm a mama fibrocística, antigamente chamado de mama displásica, é uma expressão que a gente não usa mais hoje, mas muitas mulheres acima de 50 anos que nos assistem aqui, elas já ouviram esse termo, até elas falam pra gente, doutor, tem a mama displásica, tem displasia mamária. É uma expressão que a gente não usa mais hoje. O que seria essa mama fibrocística ou displásica? É aquela mama que é misturado na massa dela fibrose e cistinho. Então, é uma mama complexa, como um panetone, como eu sempre falo. Então, essa mama, ela é cheia de irregularidades, é cheia de carocinho. Então, para essas mulheres, que não é a maioria, mas existem muitas assim, o autoexame ele pode ser um problema. Por quê? Porque ele pode trazer para ela a ideia de que ela tem alguma coisa e gerar um pânico. E para a mulher que não tem essa característica de mama fibrocística, trazer para ela a ideia que ela não tem nada enquanto alguma coisa está nascendo que ela não teve a percepção. Um dado que eu vou te contar que é muito importante. Até 2 centímetros, um câncer de mama é considerado inicial. Um tumor invasivo até 2 centímetros. Aquela mulher que ela se aplica em se examinar mensalmente, naquele mesmo dia, no pós-menstrual ali, ela vai achar uma lesão com média de 2 centímetros. Agora, aquela outra mulher que ela não costuma se examinar e ela, por exemplo, achou um nódulo porque bateu no banco do ônibus ou porque o neto chutou,
ou porque ela bateu na maçaneta da porta e ela sentiu uma dorzinha, ela palpou, essa lesãozinha costuma ter 2,5 centímetros. Então, entre essa primeira, que examinou frequentemente, achou com 2 centímetros, e essa segunda, que achou ocasionalmente com 2,5 centímetros, com 2 e 2,5, para ela não muda nada a questão do tratamento, porque as duas lesões elas têm o mesmo prognóstico. Então o autoexame é interessante um pouco. Ele é interessante para a mulher que não tem muito acesso ao mastologista. Para aquela mulher que ela não tem o hábito, por qualquer motivo que seja, de fazer o rastreamento adequado. Certo. Mas de uma forma geral, a mulher tem que conhecer a sua mama. Tem que conhecer o seu perfil mamário, a sua cor de pele, a sua textura da sua gordura mamária, o seu bico do peito, tem que conhecer a sua maciez, tem que conhecer o seu caimento mamário, a sua pitose. Para qualquer diferença, ela poder falar, peraí, tem coisa errada aqui. Então é importante ela se conhecer, mas nem de longe entender que ela se examinar basta como fazer um rastreamento precoce de uma doença dessa. Perfeito. Então, conhecimento do corpo Perfeito. é a base. Sem dúvida, inclusive, não só de mama, mas também de vulva. Sim. A mulher saber como é que funciona, pôr um espelhinho, se olhar. Quer dizer, é fundamental ela se observar, porque coisas graves começam com coisas pequenas. Então, sempre se olhar, se tocar, se observar. Doutor, agora a gente vai falar dos exames. A gente fala, quando pensa no câncer de mama, mamografia. E aí, quando fala em mamografia, a gente está falando de um universo de possibilidades. O acesso ou a falta de acesso e o diagnóstico errôneo, ainda que esteja fazendo uma mamografia. Explica pra gente. Sim. Enquanto rede pública, Marcela, eu vou te falar uma coisa. O Brasil tem mamógrafos suficientes, mas ele tem colocado em lugares não tão estratégicos. Então, a grande maioria dos mamógrafos do Brasil está na região sudeste. A gente tem uma carência muito grande da realização do exame no Brasil inteiro. Mas a maior carência é em regiões ainda que não tem o exame tão acessível assim. No sentido de a mulher conseguir ter acesso até esses exames. 80% das mulheres de classe C e D são as mulheres que sustentam suas casas. Então, elas não conseguem, em horário comercial, normalmente fazer um exame desse. Então, elas não têm essa possibilidade de se ausentar para fazer um exame. O Senado agora liberou alguma coisa no sentido de ela ter o direito de fazer um exame desse e ser atestada por isso. Na pandemia, dos 11 milhões de exames num ano que deveriam ser feitos, foram feitos só 2 milhões. Então, essa queda de número de exame traz uma complicação absurda no diagnóstico precoce. A gente tem na nossa região aqui, de uma forma enviesada, uma amostragem diferenciadíssima. A gente está num lugar muito abençoado no sentido de acesso, de conseguir chegar até o médico. Uma mulher de Taubaté, por exemplo, que ela consegue fazer um exame na rede pública rápido, ela consegue chegar no especialista em coisa de 2 semanas. Então, assim, é rápido demais isso. Então, na nossa região, a coisa caminha muito rápido. Pode ser que caminhando um pouco mais para o fundo do vale, para o interior do Rio de Janeiro, fica mais complicado, mas a nossa regiãozinha é bem legal. A mamografia, ela é o único exame que reduz 30% da mortalidade por câncer de mama. Não é ultrassom, não é ressonância, não é termografia, não é ductografia, é mamografia. De um tempo para cá, é difícil você encontrar mamografia que não seja muito adequada, que é a digital. A grande maioria delas, antigamente era só analógica, que era qualidade ruim. Hoje em dia, todas elas são digitais ou digitalizadas, inclusive na rede pública. Se você vai na questão estadual, que é nos AMES, por exemplo, bem como hospitais regionais e município, que são as prefeituras, são todas elas digitais. Então, existe uma acuidade muito grande no exame. Evidentemente que 10 a 15% das doenças mamárias não são vistas em mamografia, principalmente pela falta de técnica. E, às vezes, o laudo do exame não é tão fiel àquela imagem. Eu comentei com você, e eu vou repetir isso, que com muita frequência a gente observa um laudo mal descrito com um exame alterado.
Então é muito importante que isso tenha acontecido em Taubaté, pelo menos a gente tem conseguido ver isso daí. Os ginecologistas que fazem nesses 55 postinhos que tem em Taubaté, ou nesses monte de consultório que tem também aqui, eles conseguem ter a acuidade de olhar um exame e falar, peraí, tem coisa errada aqui, vou te mandar para o especialista. E esse mandar, quando vê que algo está errado, isso tem ajudado muito já. Porque a pessoa, ela sabe, pode não saber o que tem, mas sabe que tem alguma coisa diferente. Então isso tem acontecido não só em rede pública, mas também na rede privada. E a gente tem recebido a paciente, mesmo sem saber o que ela tem, sabe que tem alguma coisa diferente ali. Já o alerta na hora do exame. Isso é incrível, isso é incrível. Então a paciente, ela tem vindo com mais frequência no mastologista, tem descoberto essa especialidade mais frequentemente. Mas, infelizmente, como a gente colocou também isso antes, tem se prestado muito desserviço nessa área. Toda sociedade séria que cuida de doença mamária oncológica é unânime em dizer que a mamografia é um exame extremamente seguro. E pessoas dizem de uma forma inconsequente, quase criminosa, a respeito de que mamografia é um exame que pode causar doença. Eu coloquei, inclusive, no meu Instagram, um react que eu fiz sobre isso. E eu vou até falar dados para você aqui, que é importante, Sim. porque as pessoas, elas... nada se baseia na nossa cabeça. Eu sempre falo, Marcela, que a função do médico, assim como de um mecânico, como de qualquer profissional, é técnica. A nossa opinião, ela é importante sim, mas é importante saber o que a ciência fala sobre o negócio. Então, a minha opinião é secundária, o importante é o que a ciência fala. Exato. E quando a gente fala de ciência, a gente fala de estudo aprofundado. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Então, nada é da minha cabeça, nada que eu acho. Então, assim, a unidade que mede a radiação de um exame desse chama-se millisieverts. É a forma mais abrasileirada de falar. Uma pessoa, ela recebe, guarda esses números, ela recebe do ambiente, por estar viva, 2 millisieverts por ano. 2 millisieverts por ano. Então, guarda esse dado. Para ter algum problema mutacional, ela tem que receber 20 millisieverts por ano por 5 anos. Então, ela recebe do ambiente 2 millisieverts por ano, do ambiente. Um exame de raio-x de tórax normal, que ninguém se questiona que faz mal, ele emana mais ou menos 0,1 millisieverts. Um exame de mamografia emana no máximo 0,4. 0,4 millisieverts numa mamografia é muito inferior ao que eu recebo do ambiente no ano. Então, para eu ter um problema causado pela mamografia, eu tenho que fazer quase que semanais durante 5 anos. Uma tomografia, por exemplo, ela emana 6 millisieverts, é um exame que tem muita radiação. Mas mamografia é quase um raio-x de tórax. E alguns falam, são 150 raios-x, isso é uma asneira fora do normal. Eu coloquei os trabalhos todos sequenciados no meu Instagram, se alguém tivesse interesse, vai lá ver, que não tem que achar nada, tem que só ver o que está escrito. Sim. Então é um exame que você vai fazer para salvar a tua vida. E você vê o desserviço que é causado por esses colegas, que você vê no vídeo deles, embaixo, você vê nos comentários, ai, doutor fulano, que bom que o senhor apareceu, a partir de agora não faço mais esse exame, já desmarquei, maldita indústria da imagem, não sei o que. E é criminoso isso, porque as pessoas elas vão se prejudicar às custas de uma informação que é fake. Sim. Se colocar, inclusive, à beira da morte. Né? Claro Está que sim. abrindo mão Claro que sim. da possibilidade de fazer um tratamento, Claro que cuidar sim. da saúde. A rede social é complicado, a gente conversou muito aqui em off, né, do que a gente tem visto nas redes sociais e mais uma vez a importância do nosso trabalho aqui para trazer conteúdo na íntegra, para abrir mesmo a caixinha e colocar informação dentro e que vocês compartilhem as informações aqui com mais pessoas para que elas também tenham acesso. Doutor, a gente falou da questão da mamografia, da importância e do quanto ela realmente trata, né, de forma precoce o diagnóstico da doença. Além da mamografia, tem também o ultrassom. Qual a Sim. importância do ultrassom no tratamento ou no diagnóstico? O ultrassom é um exame complementar. Eu sempre falo isso para paciente, a gente tem que, quando ela vem com uma queixa mamária ou para fazer rastreamento, a gente monta um quebra-cabeça. Então a gente olha a mamografia,
a gente olha se a mama dela é densa, o que é uma mama... Isso é um dado importante, que a mulher fala assim, a mulher chega com 30, 35 anos e fala assim, doutor, eu tenho a mama muito densa e vim aqui por isso. A mama ser densa na paciente jovem, isso é normal e é comum, porque densidade mamária alta quer dizer mamas com bastante glândula num lugar restrito. É apertadinha, glândulas apertadinhas. Isso é mama densa. Isso só é problemático na mulher que tem mais do que 50 anos. Porque, por definição, mulher com mama densa após 50 anos é uma mulher que tem 5 vezes mais risco de câncer de mama. Mas na mulher jovem, a sua mama é densa, vai ter mama densa, não tem jeito. Porque faz parte da formação dela, do estímulo de hormônio. Então, em mulheres com mamas densas, jovens ou mais velhas com risco mais alto, o ultrassom ele tem uma valia bem importante. Lembrando que é um exame técnico dependente. Então, é um exame que tem que ser feito por um profissional gabaritado, porque a pessoa que faz o exame de forma bem feita, ela vai achar mais coisas. Porque a pessoa que faz o exame de uma forma mais no atacado, ela vai fazer um exame em 2 minutos e não vai conseguir achar nada de uma forma... não vai procurar nada e não vai achar nada. Então, muitas vezes, quando eu falo muitas vezes, são muitas vezes, Marcela. Eu tive já paciente com lesão palpável, com nódulo palpável, um nódulo que não era pequeno, um nódulo de 2, 3 centímetros, e no ultrassom não tinha nada. Daí você fala, caramba, como assim no ultrassom não tem nada? Daí você pede um second look, que a gente fala, a gente pede para o médico refazer o exame, à luz do seu exame clínico, e ele vai lá e escreve, realmente tinha um nódulozinho ali. Quer dizer, a pessoa fez tão atropelado o exame que ela não viu. Então, a gente tem em Taubaté pessoas diferenciadíssimas em exame de imagem, inclusive na rede pública, que fazem exame de ultrassom de forma muito bem feita, que conseguem realmente ajudar a gente no diagnóstico, né? Excelente. Mas o exame que ainda assim deve ser entendido como número 1 é a mamografia. Perfeito. Doutor, e aí a gente vai falar agora também sobre a questão do tratamento. Sim. Então, quando a mulher, ela teve a confirmação e ela vai iniciar o tratamento, qual é geralmente os tipos de tratamento que a gente tem hoje? Lembrando que, né, a tecnologia ela é quase que diária na medicina hoje em dia, né? Muita novidade. Mas quais são, de fato, os tratamentos que você fala, esse tratamento eu avalio e esse funciona? Eu ouvi e chancelo esse dado. Eu me formei há 23 anos. Então, nessa época, a gente tinha que a medicina ela mudava, não tinha nem celular naquela época ainda. A medicina mudava. A gente ia fazer um trabalho, a gente tinha que pegar ônibus aqui em Taubaté, na rodoviária, ir lá para Birema, em São Paulo, escolher um trabalho, eles mandavam por carta para você. Era uma loucura fazer o trabalho científico. Então a gente tinha uma dificuldade extrema para poder ver um artigo. Hoje em dia, em 3 segundos a gente puxa. O acesso à informação era dificultoso. Sim, e hoje está impressionante. Então, assim, a medicina mudava a cada 4 anos, mais ou menos, mudava um conceito. Hoje em dia, muda a cada 20 dias um conceito. Então, a gente vai nos congressos de um ano para outro e muda tudo, na verdade. É impressionante. Para a nossa parte que é cirúrgica, a mudança não é tão agressiva assim, porque é mais artesanal o negócio, é mais manual. Mas para a parte de tratamento de quimioterapia, medicina-alvo, de imunoterapia, a mudança é absurda, absurda. Tanto é que quem cochilou ficou para trás, não tem jeito, é impressionante. Então, na verdade, o tratamento do câncer de mama, ele é um tratamento que ele deve ser sempre muito bem individualizado. Porque antigamente, e falo de novo, e não sou tão velho assim, mas em 2003, 2004, bastava quase que saber se era câncer ou não era câncer. Bastava saber se era maligno ou não era maligno, ponto. Tratar câncer não é câncer. Hoje em dia, não se considera fazer nada se não sabe qual tipo de câncer é. Saber qual tipo de imunohistoquímica essa paciente tem. Isso nem é falado. O que é isso? Pois é. A gente fala que é o sobrenome do tumor. Então, assim, a gente fala a palavra câncer, já está implícito nisso doença maligna. Não existe câncer benigno. Existem tumores benignos, existem tumores malignos, mas se falar a palavra câncer, é maligno. Câncer é maligno. Se a doença ela é in situ, que é o nosso sonho profissional,
Uma paciente, eu operei uma paciente ontem, hoje é quarta, ontem, operei uma paciente ontem, incrível, essa menina jovem, que ela descobriu uma doença in situ, que tenho certeza que a gente conseguiu curá-la com cirurgia, porque descobriu muito no comecinho. Então, assim, você operou, resolveu o problema, não tem que fazer mais nada, tá curada. Isso é fantástico, é nosso sonho, poder curar uma pessoa com cirurgia, acabou. Porque eu... Vou falar o português aqui, tirou e jogou fora. É isso aí. Curou. A minha afilhada, com 32 anos de idade, inclusive vou até convidar ela para estar aqui, inclusive, é uma pessoa incrível. Eu operei ela quando ela tinha 32 anos de idade, ela descobriu uma doença quando era in situ. Operamos, não fez químio, não fez rádio, não fez nada e tá chutando bola já faz anos aí. Quer dizer, esse é o nosso sonho profissional. A gente sabe como uma quimioterapia judia. A gente sabe o tamanho da pancada que é para paciente e para família um tratamento oncológico assim. Emocional, né? Putz grila. Então assim, se a doença é in situ, quer dizer, ela não passou da paredinha que ela tá colada. Então é uma doença que está localizada naquele lugar. Tirou o ponto final. É o nosso sonho. Se a doença é invasiva, ou seja, já passou, já infiltrou, já enraizou naquela paredinha que ela estava colada, a gente não pode falar mais que aquela doença ela é localizada. A gente tem que falar que ela é sistêmica já. Tanto é que é um paradigma da mastologia que o câncer de mama não é da mama, é do corpo. Então o tratamento passa a ser do corpo. Quando o senhor fala a palavra sistêmica, a gente pode fazer analogia, o sistema do corpo. Isso. Então quando o câncer é invasivo, quando a doença é invasiva, você tem que tratar a paciente como um todo, não mais só como uma doença da mama. E daí vai depender dessa imunistoquímica, desse sobrenome do tumor, para você falar qual arma você vai usar. Por exemplo, um tumor hoje chamado de luminal. É um tumor que tem receptor de hormônio. É um tumor que na membrana dele tem uma fechadurinha onde o hormônio, como uma chave, liga ali e faz com que ele replique. Então você tem uma arma para usar, que é um anti-hormônio, para bloquear essa fechadura e não entrar ali a chavinha. A gente chama de terapia-alvo isso. Tem outro tipo, que é um tipo chamado HER2, que é o mais estudado hoje em dia. É uma proteína da membrana também, que quando ela é super expressa e estimulada, replica muito rápido. E tem um tipo que é muito agressivo também, que é o triplo negativo, que é uma célula mais careca, onde não tem receptor nenhum. Então você não tem muita arma para usar ali. Então você tem que usar um tratamento um pouco mais inespecífico. Então cada tipo de câncer tem uma cara. E cada tipo de câncer tem uma biologia própria. Então a gente não sabe, por exemplo, por que duas mulheres com a mesma idade, com o mesmo perfil físico, com o mesmo status de saúde, com o mesmo tipo de doença, com o mesmo tratamento, por que uma responde tão bem e outra responde tão mal. Então assim, por isso que tem que ser tateado, não tem um carimbo. A gente tem hoje sucessos terapêuticos fantásticos, tanto é que a regra é curar. Então a gente tem visto hoje que a regra é a paciente descobrir, mesmo que infelizmente não tenha sido tão cedo, e resolver o problema. Se a doença ela não tem um perfil muito pequeno e muito pouco agressivo, a gente começa quase que como regra com quimioterapia. Que a quimioterapia, ela mostra a ação daquele fármaco, daquele remédio na paciente que está com a doença. Então você vê nela como que o remédio funcionou. O que pra gente é fantástico é a gente ver que a quimioterapia naquela mulher que ainda não operou, vê que o tumor desapareceu, por exemplo, com a quimioterapia só. E essa resposta pode vir em quanto tempo? Também é individual. Individual. Linhas gerais, a paciente que vai ter uma resposta total, na segunda sessão, a doença já quase que desapareceu. Isso ainda hoje me arrepia. Quando eu vou examinar uma paciente, depois da metade do ciclo de quimioterapia, você vê que o tumor não está mais lá. É fantástico, assim, sabe? Ver que o tumor ele não está mais lá, ver que o tumor desapareceu, ver que a chance de ela curar realmente é gigantesca, como também nos frustra a mulher que ela vai fazer uma cirurgia e você recebe a biópsia final e vê que o tumor estava maior do que antes. Então, assim, realmente a gente se sente vitorioso ou fracassado, realmente, se a gente não consegue
um resultado que a gente esperaria. Sim. Porque a gente aposta tudo mesmo naquele caso, né? A gente se coloca ali sempre, né? A gente ombreia com a paciente essa vitória. Então a vitória dela é a nossa vitória de verdade. A gente se alegra de verdade com isso. A gente ganha ou não ganha a guerra junto com ela. Doutor, a gente tá falando muito da mulher. Sim. Mas o câncer de mama, ele também acomete os homens. Isso é bem pouco falado. Quase que nada falado ou mencionado. Eu, quando estava no ensino médio, há 20 anos atrás, tinha uma professora que ela pedia toda semana pra gente levar um artigo científico de jornais, de revistas, pra dialogar na sala. E eu lembro que eu levei sobre o câncer de mama masculino há 20 anos atrás. E foi realmente assim, de todos os alunos da sala de aula falaram, não existe câncer de mama em Caramba. homem. E aí, desde então, né, que aquilo me marcou muito, porque eu levei como uma curiosidade mesmo, e ok, mas os meninos não aceitavam que eles poderiam ter câncer de mama. E a professora explicou tudo, enfim, professora de biologia. Mas aquilo me marcou, como que os meninos, os homens hoje, né, têm essa aversão a achar que eles não têm câncer de mama, e é muito difícil também diagnosticar, ou associar que somente homens que passaram, de repente, ali por mudança de sexo, que fez implante de silicone, que pode ter o câncer de mama. Então, explica tudo isso pra gente, tira esse mito. A literatura ela dá uma margem de um câncer de mama em homem para cada 100 mulheres com câncer de mama. Ou um câncer de mama em homem para cada 130 mulheres. Então, entre 0,5% e 1% dos cânceres de mama em homem. Fator de risco, o mais agressivo deles é mutação genética. Algumas síndromes, como de Klinefelter, por exemplo, aumentam bastante, 60 vezes a chance de ter essa doença. Mas a prática realmente não é muito frequente. Eu digo que até pela ignorância mesmo. Os últimos casos que eu tive foram porque chegaram até a gente, porque a esposa trouxe meio que forçado. E quando eu digo forçado, é porque descobriu de uma forma acidental até. E quando eu digo acidental até, é porque o nódulo na mama deles começou a vazar. E a mulher achou estranho no pijaminha dos homens, a sujeirinha ali. E insistiu, já um casal mais velho, que não tinha uma vida íntima mais ativa. E viu ali, insistiu e viu, tinha lá um carocinho ulcerado. E uma doença ulcerada tem um prognóstico pior. Então, apesar de ser uma doença que é descoberta mais fácil, teoricamente, porque um carocinho que ele se mostra rápido, demora para chegar até a gente. Imagina que eu vou passar num mastologista, você é doido? Um médico de mulher? Isso. Nossa, o constrangimento das pessoas quando você vai chamar um homem na sala de espera é fora do normal. Ainda hoje, quem mais nos procura, homem, é os meninos que usam anabolizante e ficam com ginecomastia. Isso não é um fator de risco para câncer de mama, é para ginecomastia, para aquele peitinho, né? Isso, falando português, claro. Para o peitinho em homem. Quando ele usa anabolizante para ficar forte, daí quando acaba o efeito do anabolizante, o hormônio masculino cai e aparecem caracteres sexuais feminilizantes. Então é muito frequente aparecer mama feminina em homem que usa anabolizante, por exemplo. Mas câncer de mama em homem é uma doença que ele não tem essa frequência tão alta e quando aparece, é mais postergado o tratamento, por isso que o sucesso não é tão grande. Linhas gerais é isso, quer dizer, os casos que eu tenho, todos que eu tive, tinham uma ligação hereditária muito forte, e a grande maioria não logrou sucesso. Que triste. Triste, muito triste. Porque teve toda essa dificuldade. E eu digo mais, alguns deles vêm e quando descobrem essa possibilidade, claramente eles não querem tratar. Porque se comenta no bar que câncer de mama em homem vira chacota e o bullying às vezes é mais forte do que a doença, né? E não volta nunca mais. Isso é inadmissível no tempo de hoje. É um detalhe importante. O uso olha que loucura. Eu tenho um volume de paciente absurdo. E eu nunca tive uma mulher trans com câncer de mama. Nunca tive. Porque a mulher trans, ela que toma hormônio, que nasceu biologicamente um homem, toma hormônio para
para virar mulher. Pra virar mulher. E daí essa mulher, ela usa muito hormônio e o hormônio estimula a mama. Mas de uma forma muito interessante. Eu nunca tive uma mulher trans com câncer de mama. Existe sim alguns trabalhos começando em cima disso, porque como isso daí é uma coisa a longo prazo, e isso começou a ser muito frequente agora, Sim. tem pessoas falando agora com mais frequência nisso, mas eu particularmente não tive nenhum caso, nem em rede pública e nem em rede privada, e é que nosso volume é muito grande. E já tive alguns casos olha que interessante, de homens trans com câncer de mama, usando testosterona, nasceu biologicamente mulher e usou testosterona para ter o corpo masculinizado e aquela maminha já retraída, pequenininha, e deu um nódulo. Então já tive mulheres, é difícil, às vezes me confundo. Eu já tive homens trans com câncer de mama, mas nunca mulheres trans com câncer de mama. Dados pra gente também ficar atentos. Agora, voltando a falar um pouquinho até da questão, né, de possibilidades e diagnóstico. A mulher com silicone, ela tem uma dificuldade maior de fazer também o pré-diagnóstico, né, doutor? Na verdade, não. Na verdade, Não? ela vai ter um pouco mais de desconforto no exame, né? O silicone, ele não aumenta em nada o índice de câncer de mama. Existe um tipo de doença que é o linfoma anaplásico de célula gigante, que principalmente com um tipo de prótese que é da Allergan texturizada, que alguns anos atrás, eu diria que uns 5 anos atrás, teve esse boom, que apareceram 600 casos desse câncer, e dos quais 500 pacientes tinham esse tipo de prótese. Nossa. Então se relacionou diretamente. Hoje em dia tem se falado muito sobre explante, né? Isso. O explante é uma conduta que é muito individualizada, mas não tem que ser entendido isso como uma questão de evitar câncer, absolutamente. De repente, se quer fazer isso por uma questão de doença autoimune, questão de conforto pessoal, é outro problema, mas não questão de câncer, não muda em nada. A mulher que usa prótese, ela vai ter uma dificuldade maior em fazer mamografia, principalmente por uma incidência que ela tem que fazer, que chama-se Eklund. É uma incidência que depois de fazer as incidências tradicionais, que é a médio lateral e a crânio-caudal, ela faz a Eklund, que é quando você aperta mais na ponta da mama e joga para trás a prótese. Então dói um pouquinho mais para poder isolar aquela mama sem a prótese. Isso não traz para ela, além de dor, nada diferente. Lembra que a mamografia é um exame desconfortável. Ela pode colocar até 18 quilos de torque numa mama, né? Eu nunca tive também nenhum caso de rompimento de prótese com mamografia. Já tive rompimento em trauma, rompimento espontâneo, mas nunca em mamografia. Já tive também paciente com extravasamento sem identificação de rompimento dessa prótese. Mas a paciente que tem a prótese de silicone, ela tem que ser mais um detalhe que é mais complexa, vista com mais carinho também. Então, assim, deve passar no mastologista, como toda mulher, mas ela em especial ser avaliada com um pouco mais de carinho também. Sim. Doutora, a gente mencionou a questão da saúde pública e privada, né? Um dos nossos interesses é contar aqui que hoje o SUS, ele faz realmente todo o tratamento com excelência e falando principalmente aqui na nossa região. Quero que o senhor afirme como é hoje as pacientes que chegam a você através do SUS. Isso é bem complexo, mas assim, vamos começar pelo fim da resposta. Realmente é bom. Realmente é bom. A mulher hoje, como funciona em Taubaté em especial? A mulher ela chega em qualquer posto de saúde da atenção primária e ela passa com o médico, seja ginecologista ou clínico, e ele pede para ela exames de rastreamento. Se ele for respeitar o que o SUS orienta, que infelizmente não é adequado, começa com 50 anos, se não começa com 40 anos, que é o mínimo que deve ser feito. E dá alguma alteração, ele manda para casa da mãe taubatiana. E lá somos 3 profissionais mastologistas. E chega lá, e não demora para chegar lá, vai passar com um dos profissionais. E se for um caso onde tiver pré-requisito, para entrar na rede oncológica, que chama-se Rede Hebe Camargo, que é um braço da rede CROSS, ela vai ser inserida numa rede virtual estadual. É bem complexo.
ela vai ser inserida nessa rede via central de vagas e a rede vai procurar algum lugar que tenha vaga rápido para ela entrar, algum hospital. Porque o tratamento de um câncer no nosso estado, ele é âmbito estadual, não é municipal. Então, você fez um exame no postinho, você, Marcela, fez o exame no postinho, deu um BIRADS 4, mamografia. Você vai para casa da mãe, passou comigo lá, eu olhei, Marcela, tem uma alteração, você vai ter que fazer uma biópsia aqui cirúrgica, por exemplo. Vou te encaminhar para a rede Hebe Camargo. Você vai pegar minha cartinha, levar isso na central de vagas, onde você vai entrar numa lista virtual no estado. Daí viu lá, você conseguiu uma vaga, isso é uma coisa que é burocracia pura, uma vaga, apesar de ter o regional do lado, o nosso hospital regional em Taubaté, uma vaga para Caraguatatuba. Daí você vai para Caraguatatuba. E isso é estúpido, mas é verdade. Tem paciente que eu atendo no regional aqui em Taubaté, que ela vem de Caraguá, e tem paciente minha da casa da mãe taubatiana que está sendo tratada em Caraguá. É uma gestão que eu não consigo compreender. Falta uma logística. Para mim é só gestão, é simples assim. É simples assim, é gestão, mas enfim. Daí você vai para Caraguá e vai tratar o câncer lá. Ponto. Vai ser investigada, se der o câncer vai tratar e ponto final. Não obstante, a paciente que ela não... Você tem por exemplo, você tem uma alteração na sua mama que você não tem os pré-requisitos que a rede Hebe Camargo exige para você entrar nesse sistema da central de vagas. O que são os pré-requisitos? Você tem que ter mamografia BIRADS 4 ou 5, mamografia BIRADS 0 ou ultrassom BIRADS 5. Esses exames têm que ser feitos pelo SUS ou o paciente pode colocar Qualquer o seu exame particular? Pode ser, particular. Pode. Tem que ter esse exame. Se você tem, por exemplo, mamografia BIRADS 2 e ultrassom BIRADS 4, você não entra na rede. O que muda? O que é essa BIRAD? BIRADS é Breast Imaging Reported Advanced Data System. É a máquina que faz? Não, isso daí é uma classificação universal que diz quantos % que você tem aquela imagem de ser um câncer ou não. Então, o que é um BIRADS? O BIRADS 1, que vou te falar que não existe quase, é mamas absolutamente normais. Então, o BIRADS 1 é aquele exame que você pega, BIRADS 1, e não tem nada naquela mama. Você olha e fala assim, ó, tá perfeita. Mama de livro, revista, linda, perfeita, 0. Nem um achadinho. BIRADS 1. Chance de câncer é 0. Um BIRADS 2 é aquela mama que tem achados, mas que eu tenho certeza absoluta que é do bem. Chance de câncer 0. Por exemplo, um vaso esclerosado porque a paciente está envelhecendo, por exemplo. É um BIRADS 2. Ou um linfonodinho que foi visto intramamário. Eu olho, ó, você tem alguns achados aqui, mas não tem nada a ver com doença. Ou tem um cisto de mama, isso é um BIRADS 2. Tem achados, porém são benignos. Ponto final. BIRADS 3 é quando você tem achados que você quase que jura que é do bem, só que você não tem exame prévio para dizer que está estável. Então você fala assim, ó, Marcela, tô vendo aqui uma imagem no seu exame que tem uma chance de câncer muito pequena, de 2%. Mas para eu falar que é 0, eu tenho que fazer o controle em 6 meses. Então fica tranquila, mas só para ficar bem em paz, 6 meses você repete esse exame, BIRADS 3. BIRADS 4, ele te dá um intervalo de risco entre 3% e 95%. Por isso que se divide o 4 em A, B e C. Então, o BIRADS 4 ele já exige investigação, mas dependendo se é A, B e C, você vai dizer pela característica da imagem quantos % que é o risco. E BIRADS 5 é provavelmente maligno, chance de câncer de mais de 95%. E o BIRADS 6 quando já tem diagnóstico. Daí você já sabe. E o BIRADS 0 é quando você está inconclusivo. Faz aquele exame e tem, por exemplo, uma imagem lá que você não sabe se aquilo lá é um cisto simples, ou seja, inócuo, ou se aquilo lá é um nódulo sólido. Você põe BIRADS 0. Daí você tem que complementar com ultrassom, por exemplo. Então, BIRADS é uma classificação. Você pega um exame em japonês, em coreano, e tem embaixo o BIRADS, eu sei do que se trata. Perfeito, entendi. Então, se eu tenho uma mamografia BIRADS 4 ou 5, eu te enfio na rede. Se eu tenho uma mamografia BIRADS 0 e ultrassom BIRADS 4, te enfio na rede. Se eu tenho uma mamografia BIRADS 0 e ultrassom BIRADS 5, te enfio na rede.
Se eu tenho uma mamografia BIRADS 2 e ultrassom BIRADS 4, não te enfio na rede. Não aceita você. Nesse caso, e aí que vem uma questão muito legal, que até você falou do Gessé, do vereador, que é meu amigo. Um dia a gente conversando, eu falei, Gessé, a gente tá com, na época, isso, lá atrás, com 300 mulheres paradas. Nossa. 300. Que muitas delas estão com câncer e estão paradas na central de vagas porque não conseguem entrar na rede. Porque não tem pré-requisito. Então faz uma coisa, é só articular. Eu tenho na prefeitura 20 horas. Vamos fracionar essas horas? Pega 10 horas do meu horário e vamos colocar em cirurgia. E eu vou começar a operar no hospital escola essas pacientes aqui pelo horário da prefeitura. E vou desovar isso daqui. E daí, porque assim, na verdade, o valor que se paga por uma cirurgia dessa é um valor tão ínfimo que, assim, é ridículo isso, mas é o valor que eu pago para a enfermeira que auxilia numa cirurgia dessa, pra você ter uma ideia. Então, é uma cirurgia que eu faço sem receber nada. Eu recebo pela prefeitura já. Sim. Então, a gente esgotou essa lista. Deu certo, então. Super certo. Excelente. A gente foi na Câmara várias vezes, eu fiz algumas audiências, ele me colocou lá. Foi uma gestão bem feita. Então, a gente conseguiu zerar essa lista. Isso aconteceu quando? Foi na gestão passada. Ah, já tem tempo. Sim, tem tempo. Na verdade, foi na gestão retrasada. Na gestão passada, na época da pandemia, deu alguns problemas também burocráticos, parou tudo. Daí agora voltou, está fazendo acho que já uns 6 meses que voltou, está dando super certo de novo, estamos escoando. Excelente. Ontem eu operei 4 mulheres lá, tá super bem. Então, assim, a gente começou a escoar de novo. Então, essas mulheres que não tinham como serem escoadas pela rede de Camargo, a gente tá conseguindo resolver de uma forma... Dentro de Taubaté. Exatamente isso. Perfeito. Tem sido incrível. Isso pode ser até um exemplo para outras cidades entenderem a importância Claro que é. de ter um médico consciente. É isso daí. Conversando com a gestão pública. Eu recebo no Instagram, assim, a gente tem um Instagram muito forte. Daí, eu recebo paciente assim, dizendo assim, doutor, eu tenho um problema de endometriose, ela dizendo, de endometriose, que eu não consigo, pelos meus exames, entrar na fila da cirurgia. Como é que a gente faz para fazer o esquema que você fez da mama com a endometriose? Eu falo assim, ó, tem que ter algum médico que queira comprar sua causa. Algum médico que queira assumir essa bucha. É só isso. Sim. Porque assim, quando você se expõe para fazer uma cirurgia, você tá se expondo de verdade. Então assim, se você quiser ajudar, você ajuda. Exato. É simples assim. E o profissional, o médico, entender também que o posicionamento dele conta muito nesse momento. Muito. Por quê? Vamos falar aqui, né? A gente já falou da questão da gestão. Os vereadores, eles não são da área da saúde, a maioria, né? Não são da área da saúde, não entende o que acontece. Precisa ter isso, ó, desmiuçado. Tá acontecendo isso, a gente pode fazer isso, a solução é essa. Perfeito. Me ajuda? Vamos pra cima, literalmente, fazer o que pode ser feito. Então, isso é importante, vou fazer até um corte disso aqui para as nossas redes sociais, para que isso realmente vire um conteúdo informativo, pensando no que, gente? Promover a saúde, salvar vidas. Nada mais do que isso. Sem Nada dúvida. mais do que isso. Nunca ouvi falar nesse termo de BIRADS. BIRADS, perdão. Nunca ouvi falar nesse termo. E você sabe que esse termo é padronizado para todos os órgãos. Para tireoide tem o TIRADS. Para a parte ginecológica, o GIRADS. É um termo totalmente médico mesmo, bem né? médico, Fica bem técnico, bem interno. Mas hoje, como paciente, até pensando aqui agora, a importância de eu ter essa consciência, porque daí eu já tô ali fazendo outro exame, qual que é o meu behind? Já me fala aqui que eu já quero saber. Daí ele vai falar, como é que você sabe disso? Eu falo, doutor Girardi foi no meu podcast. Muito bom. Doutor, então, o paciente que teve essa condição de ir pra Hebe Camargo. Sim. Voltando a falar, né, de todo o SUS, da complexidade. Você viu como que é um looping, né? O processo. Tá no processo da Hebe Camargo, se enquadrou e foi pra rede. Iniciou o tratamento. E aí, como funciona o início do tratamento? Como funciona todo o tratamento? Por lei, do dia que ele deu entrada até ele começar a tratar, tem que ser 60 dias. Normalmente é antes, viu, Marcela? Até consegue começar antes. Ele vai passar, em linhas gerais, com o mastologista do hospital, que ele foi escolhido.
Esse mastologista vai avaliar, sendo o maestro da situação, se vai fazer uma cirurgia, que a gente fala upfront, ou seja, começar com cirurgia ou começar com quimioterapia. Às vezes a paciente, dependendo do caso, ela, pelas comorbidades dela, não suporta uma quimioterapia ou não suporta uma cirurgia, você tem que discutir, individualizar o caso. Às vezes a paciente, operei hoje mesmo, uma senhora de 82 anos de idade, eu tenho uma tia, meu sogro tem 92 anos e dirige, joga bola, então tem pessoas e pessoas, né? Sim. Essa senhorinha de 82 anos de idade, ela é uma senhorinha, murchinha, senhorinha. Conversei com a família, com ela, muito cansativamente, dizendo que o câncer dela não mataria ela, mas ela quis operar, e quer operar, e sou orientada, quero operar, e vão operamos. E tá tudo certo. Câncer de mama. De mama, sim. Então, é uma pessoa que não operaríamos, porque é uma doença que demoraria muitos anos para dar um problema. Daria para segurar com um remedinho, por exemplo, no bom senso. Mas a paciente é soberana, a paciente sabe o que é da vida dela e tá tudo certo. Nossa função é só orientacional, ponto final. Sim. Então, a gente orienta daí se vai operar ou não. Se tiver indicação de fazer uma quimioterapia, a gente manda a paciente para oncologia clínica, que é a parte que trata o sistêmico, né? Que é a parte que trata o remédio ou quimioterápico ou terapia-alvo. E daí a paciente, normalmente, se não tiver nenhum comemorativo diferente ou nenhuma complicação durante esse tratamento, ela faz suas sessões, que demora 4 a 6 meses, e terminadas as sessões, a gente programa certinho o tempo de operar. Acabou a quimioterapia, opera. Acabou o tempo de remissão, de recuperação da cirurgia, a gente discute radioterapia. A radioterapia é uma complementação local. Então, assim, a cirurgia e a radioterapia, elas são locais e se complementam. A quimioterapia e terapia-alvo é do corpo. Que é o sistêmico. O sistêmico, exatamente isso. Então, a paciente dessa forma, ela está coberta. E se tiver indicação, se for um tipo de tumor hormônio positivo, ela toma remedinho por 5 a 10 anos via oral e toca a vida normal para frente, né? Excelente. Bom, eu acredito que a gente conseguiu trazer muito conteúdo, informação, né? Elucidar muito bem. Mas existe algum ponto importante que a gente não mencionou, doutor? Eu acho que você conseguiu questionar tudo, Marcelo. Eu acho que tá perfeito. Eu acho que se pudermos deixar esse pensamento, é que a mulher, lembre-se que o câncer de mama é uma doença extremamente frequente. A gente não imagina que ela vai aparecer no nosso jardim. Tem 4 pontos muito importantes que devem ser lembrados sempre. Pode ser que isso a gente não tenha falado. As mulheres falam assim, ninguém na minha família tem, então não vou ter esse problema. 85% dos cânceres de mama, 85%, uma cifra muito alta, não tem familiaridade. A pessoa estreia a sua família. São doenças esporádicas, sem ser hereditárias. Então, não tem nada a ver não ter ninguém na família. 4 pontos que a mulher deve... 4 pontos que ela deve sempre observar. Primeiro, obesidade. Fundamental entender isso. A gente sabe que a obesidade, ela aumenta alguns tipos de câncer de mama. De câncer de mama é o principal deles. Segundo ponto, a mulher não pode ser sedentária. Ela tem que fazer alguma coisa que dê prazer e acumule massa magra. Terceira coisa, álcool. O consenso canadense de 2023, ele diz que a mulher pode usar, eu digo mulher porque dos 13 cânceres que o álcool aumenta o risco, a maioria deles é de trato gastrointestinal e o que mais nos acomete aqui é de mama, né? Então, do câncer de mama, se você usa 2 doses por semana, por esse consenso canadense de 23, você já não está mais coberta por segurança. Em San Antônio, nesse ano, mostrou que isso é muito forte. Eu postei essa semana agora passada no Store, até saiu já do ar. Que me dói quando eu vejo uma mulher curada de câncer de mama bebendo álcool. Marcela, é bizarro, porque assim, o álcool, além de trazer mutação genética, ele traz uma cascata inflamatória absurda. Então a gente sabe que não existe dose segura. Quando eu me formei, eu cheguei a atender pacientes, quase
23 anos atrás, 24 anos atrás, eu cheguei a atender paciente eu fumava. Não se nomeia isso hoje, é bizarro. É bizarro. Fumar hoje é feio. É feio. Né? Hoje eu tive uma sensação também, eu estava no shopping comendo, e aí, sabe quando você olha de relance, assim, parecia, era uma casquinha de sorvete que o homem estava finalizando, né, de degustar ali. Mas do jeito que eu olhei, parecia que ele estava com um cigarro na mão. E aquilo me deu uma sensação tão ruim. Falei, gente, mas a gente já viveu isso. As pessoas fumavam num ambiente fechado, coletivo. Hoje é surreal. Eu fumava na churrascaria. Olha. Eu vou te falar pra você uma coisa, daqui a alguns anos, pode ser que a gente não pegue essa fase, o álcool vai ser como é o cigarro hoje. Isso, exato. Com certeza vai ser. Exato. Porque está no mesmo grupo 1, nível 1 de evidência, o álcool carcinogênico, como é o cigarro e como é arsênio. Então, álcool, cigarro e arsênio têm o mesmo padrão carcinogênico. Então, não existe nível nenhum de segurança para isso. Então, é cruel falar isso, não tem jeito. Assim, álcool é social, todos bebem, é social, não tem jeito. E nunca vou ditar moral pra ninguém, zero. Mas assim, se eu pudesse dar um conselho que interferisse na vida de alguém, eu diria, não beba. Não beba. E o quarto, usar com muita parcimônia hormônio. Pela nossa formação, a gente é o bicho-papão do hormônio, porque a mulher que menopausa é aquela mulher que ela tá nos seus 50 anos de idade, e a mulher com 50 anos de idade hoje, ela tá começando a vida dela. Ela pode começar a empreender com 50 anos. Exato. É muito nova. Hoje é outra realidade. É outra realidade. Quando tinha 15 anos, uma mulher de 50 anos era uma velha. Exato. Né? Eu vou fazer 40, eu penso, gente, quando eu imaginei que eu ia fazer 40, eu Nunca. estaria num outro momento de vida. Isso. Tô só começando. Você tá começando a sua vida, isso aí. Então, receba uma mulher de 50 anos de idade, assim, você vê uma meninota. Exato. E é com calorão, irritada, ansiosa, ressecamento vaginal, estressada. Não pode deixar ela assim. Então, depois de uma avaliação bem feita, você fala assim, ó, você tá numa janela, num momento que você vai ter benefícios ao hormônio. Eu libero com uma cartinha pra ginecologista. Fala assim, eu dei hormônio pra ela, porque vai ser bom pra ela, não só pelo que ela tá vendo, mas também pra questão de risco cardiovascular diminuído, vai ser bom pra ela, pro osso e tudo mais. Mas passado um tempo de uso, não deve ser mais usado. Passou 10 anos de uso, começa a ser deletério. Porque ela começa daí o corpo a cobrar a fatura do cartão. E esses hormônios começam a problemática lá no início da juventude com as pílulas anticoncepcionais? Até 2019, a gente dizia de uma forma muito clara e aberta que pílula e câncer não tinham relação. 2019 saiu um trabalho suíço ou sueco, agora eu não lembro, europeu, gigantesco, que mostrou que depois de 10 anos de uso, quaisquer pílulas, até a de ultra baixa dose, elas são cumulativas e aumentam sensivelmente o risco de câncer de mama. Então, pílula hoje é proscrita. Não é bem indicada. Se por um acaso a mulher quiser um método hormonal, eu detesto menstruar. Tem o Mirena, o Cailina, são métodos que vão agir na pelve só da mulher, ação sistêmica mínima, e vão trazer para ela o conforto de um método hormonal sem bombardear a mama. Que é uma judiação, você jogar para dentro, via oral, um hormônio só pensando em anticoncepção, se for esse o caso, bombardear o corpo inteiro pensando só nos ováriozinhos, entendeu? Então usar um DIUzinho ali, se for a questão de anticoncepção, e não menstruar, não engravidar e não ter esse bombardeio. Excelente. São os 4 pontos principais. São os 4 pontos. Obrigada, doutor. Muito obrigada por trazer conhecimento pra gente, por compartilhar, por dispor do seu tempo de estar aqui com a gente. E agradeço em nome do TPM, mas principalmente em nome de todas as mulheres que com certeza vão sair daqui transformadas depois de absorver esse conteúdo. Eu agradeço a gentileza. Obrigado a você pelo convite e sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Para vocês que estão nos acompanhando, já sabe, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo e compartilha também nas redes sociais. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau.